entendeu? Eu sou uma mulher de esquerda, ela é uma mulher de direita, uma mulher irritantíssima. E, e uma amiga dela que já morreu, é um diálogo entre essa viva e essa morta. Então eu vou ver como é que eu me desvencilho dessa tarefa. E quanto à escrita adulta, digamos assim, uma escrita que não é para criança, não é para jovens, muito embora eu ache isso uma bobagem, todas essas divisões, porque eu fui criada lendo tudo. Inclusive, eu tenho uma coleção de almanac, viu? Se você ver minha coleção de almanac, você vai ficar doidinha. Eu tenho coleção almanac biotônico. Então, vou ler uma crônica curtinha, chamada Amor, Paixão, essa coisa. Hoje, o assunto é o amor. O assunto complicado. Uns chamam de amor, outros chamam de paixão, outros de afinidade, outros de escrito nas estrelas. Essa coisa misteriosa, essa força centrífuga que lhe arranca de onde você está e lhe joga em cima de outra criatura, muitas vezes exatamente o oposto daquele ser ideal que você sonhava para a sua vida. Ai, o amor, a quanto obrigas, ai, surpresas do amor. A criatura está assim distraída, à toa na vida, sentada no shopping ou no restaurante, quando aparece aquela pessoa que assim que você põe o olho em cima, seu coração se liquefaz, se derrete, que nem uma lava de vulcão, e escorre pelo chão, ficando na cadeira somente o vestido inútil, a bolsa esquecida, o relógio colar. Você não existe mais. Derreteu-se, liquefez-se, desmanchou-se, apaixonou-se, incendiou-se. Enquanto o amor, paixão, essa coisa consome a mata atlântica da sua vida com suas chamas incontroláveis, você descobre que a vida é boa, que você pode até morrer que nem liga, que é preciso comprar novas taças, novos lençóis, novos óleos e incensos perfumados. Tem coisas das quais você não abre mão. Você continua sendo fora Temer. Mas no resto, o que é o amor se não dá razão a quem não tem? Se você quer ter razão, não serve para amar. Vá procurar outra coisa para fazer. Mas o bom é que tudo isso um dia passa. A ficha cai, a razão volta, o fogo recua e se solidifica outra vez, dando novamente uso ao vestido, à bolsa, o relógio, ao colar. Você está pronta para outra. E se lembra logo de Guimarães Rosa, quando ele disse que, abre aspas, o amor é um pássaro que põe ovos de ferro. Pois. E só para concluir esse assunto, o pessoal falando uma coisa que me perguntam muito nas escolas também, não é? E que você falou, questão da inspiração. Eu me considero uma escritora profissional, então não tenho inspiração. Então eu tenho dentro da minha cabeça um moinho, moendo histórias, crônicas, moendo texto o tempo todo. E inspiração para mim é prazo. É como a gente diz nas agências de publicidade. Inspiração é prazo. Como o camarada que me liga, que diz que quer um livro de 900 palavras para dar ali uma semana sobre isso, aquilo e aquilo outro, para ser adotado nas escolas, e que as professoras também têm que gostar, porque são elas que escolhem os livros e não as crianças. Então, não tem lugar para inspiração, sabe? Tem lugar é para o trabalho. Então, é como vocês imaginem um artista famoso. Vamos imaginar, quem estava me falando de Elba Ramalho antes das... Imagine Elba Ramalho, uma artista famosa que cobra lá seus milhares de reais por cada show e vai fazer um show aqui em algum Teatro Riachuelo, vendeu... No Teatro Riachuelo é pequeno, vai fazer um show lá na Arena das Dunas, vendeu 15 mil ingressos. E quando faltar, assim, das 5 horas da tarde, o show é de noite, ela diz, hoje eu não vou fazer não, porque não estou inspirada. Manda devolver os ingressos. Isso não existe, né? Então, também sou artista. Eu também tenho a obrigação, na minha maneira de ver, se eu quero me chamar de artista, de dominar o meu talento e colocá-lo a serviço da arte, quando a arte assim o solicitar. Então, eu acho que estou sendo bem sucedida nisso, porque eu me saio muito bem dessa tarefa. Eu não tenho inspiração, tenho prazo. Savizete, sua vez. Eu
Eu concordo completamente com Clotilde, embora eu ache que a gente só escreve se tiver repertório. Então eu leio muito e se isso é emoção, eu tenho emoção. Agora ela estava lendo e eu estava viajando nessa história toda, inclusive no Fora Temer. Que tem muitos foras por aí que a gente precisa dar. Esse foi escrito há 2 anos. Então eu acho que eu digo muito nas escolas. A coisa que faz a gente escrever é a leitura. A leitura de mundo, a leitura de papel, qualquer leitura me ajuda muito. Mas a gente tem a história da encomenda. Hilder também me encomendou alguns livros, eu não consegui fazer o que ele quer em cordel. Eu tive uma encomenda da editora para escrever sobre o negro, o cigano e o índio. Estou muito empolgada com a pesquisa sobre o cigano. E sei que a gente tem muito do sangue cigano, uma herança ibérica, e na região do Seridó já fiz uma pesquisa. Então tem muita transpiração. Quando eu recebi, Zé Martins, a encomenda para escrever sobre o negro, eu fiquei pensativa. Eu não queria escrever cativeiro, senzala, chicote, capataz. Não, isso já estava nos livros de história. Mas eu queria escrever alguma coisa que tivesse no meu imaginário. E talvez aí, como Clotilde é muito cientista, ela leve isso muito do ponto de vista técnico. Mas eu tive que mergulhar em mim mesma. Mas não era inspiração, não é uma coisa que baixa como Chico Xavier. É uma coisa que a gente tem que pensar, encadear e colocar exatamente esse mundo que a gente conhece. E aí sai Um Colo Paiaiá, que foi um título assim, eu escrevi o livro, fiquei atrás do título, e a minha amiga, que está ali atrás, bem quietinha, do Carmo, sugeriu, quando leu, disse, coisa linda, bote um colo, Paiaiá. Então, sempre eu dou o colo para ela por isso. E quando eu fui escrever, eu estava com aquela transpiração do prazo, mas eu também estava inspirada pelo tema, porque senti que é impossível nós não termos um pé no continente africano. Aí lembrei de famílias e tudo mais. E eu convivo no meu imaginário, dá licença que o imaginário é meu, eu posso namorar com quem eu quiser, porque eu imaginando eu vou lá, evitando alguns jogadores de futebol, eu vou aonde eu quiser e namoro. Me boto nesse meio. E eu convivi, mas convivi mesmo, uma coisa metafísica, eu convivi com a menina, Clara, cheia de sarda. Parece que eu estou vendo. Se eu desenhasse, eu tinha desenhado. E, a partir dessa menina, eu escrevi o colo, ela se lembrando da babá, a babá negra. Só que para a criança, gente, depois que a gente adentra esse espaço da psicologia, do cognitivo, a gente vê que para a criança não há cor. A estética da recepção é coisa para adulto besta. A criança vê a gente por dentro. Até porque ela é carregada 9 meses por dentro. É pelo lado de dentro que a criança vê o outro. Então o belo não está em você, mas em quem lhe contempla. Então a criança vê o outro pelo que o outro representa simbolicamente para ela. A babá, para ela, não tinha cor de gente nem gente de cor. Havia os braços longos que a balançava no balanço. Havia pernas compridas que corriam atrás dela. Havia colo cheiroso, a cachimbo buquê, que botava ela em cima e agasalhava para dormir. Era isso o que ela via. Até que um dia ela começa a observar que no parque a babá dela não se sentava nos bancos. A babá não estava por ali. E ela começou a se preocupar. Por que a babá só ficava em torno dos brinquedos ou em pé?
De repente, ela chegou aos 7 anos, é o período que a gente vai estudar. Na minha época, eu fui para a escola com 7 anos. Ela tem uma professora em casa, nesse tempo o ensino era domiciliar. Ela tem uma professora em casa e a professora ensina ela a fazer o nome. Primeira coisa que a gente fazia era o nome, que era para votar. E ela, quando aprendeu o nome, ela olhou para a Yaya e disse: Yaya, eu já sei fazer meu nome, já sei as letras. Eu vou lhe ensinar a fazer o seu nome. E a babá olhou para ela e disse: como assim, se eu não tenho nome? Você não tem nome? Não, na terra que eu nasci, disseram assim: você... Nunca me chamaram de nome, chamava de negra. Eu cheguei aqui, era preta. E a menina começou a olhar para ela e para a cor dela. Aí disse: mas me diga uma palavra que você quer aprender. Ela disse: será que eu sei aprender? Sabe, sim. Pois então, eu vou querer aprender a escrever a palavra lua. Mas por que aí a palavra lua? É tão fácil a palavra lua? Porque foi ela que me acompanhou da África até aqui. Todas as noites ela estava lá. Eu no porão e ela me acompanhando. Quando o navio aportou, ela aportou comigo. Ela continua aqui e dá notícia do meu povo. Então a menina ensinou a Yá, sem sentir emoção, mas ensinou ela a escrever a palavra lua. E começou a ler tudo na rua, como toda criança. Até hoje, quando aprende a ler, fica lendo alto, dentro do ônibus, no shopping e tudo mais. Até que a menina foi no banco, que o pessoal adulto ficava sentado, e viu uma plaquinha, pequenininha, estreita, de bronze. E ela começou a limpar a placa. E foi quando ela viu o maior absurdo que ela já tinha lido na vida dela. Proibido sentar negros. A menina teve juízo pela primeira vez. E disse: quem terá escrito isso? E começou a olhar as cores das pessoas. Que tinha gente de cor e tinha gente sem cor, e tinha cor de gente. E ela ficou aquela tarde apavorada. Mas criança não guarda problema. Ela busca solução. Quem tem problema é gente grande. A criança vai, senta no banco, abre as pernas e os braços. Quando o parque está cheio de adultos, ela abre as pernas e os braços e diz: Yaya, senta aqui, que eu fiz uma aposta que eu posso com você. E aí, Yaya resistiu o que pôde, mas terminou sentando para a menina ganhar a aposta. Quando ela sentou, a pequena menina abraçou pela barriga, com os 2 bracinhos, fortemente, e sentiu que Yaya tremia o abdômen. E ela unicamente pensa, sequer escreve: foi a primeira vez que eu vi Yaya chorar. E assim a gente termina a proposta do Colo para Yaya, que é a proposta do negro. Estamos trabalhando a do cigano. Eu só queria terminar dizendo que eu queria muito que a literatura, que eu acho também que não é para criança nem para adulto, porque tem livros como O Pequeno Príncipe que todo mundo lê. Eu queria só que o livro tivesse a mesma sorte da música, que toca no rádio, que toca no Beco da Lama, que toca lá no Teatro Riachuelo, que toca com Elba Ramalho, como foi citado, que toca no carro do cuscuz, gente, que toca no carrinho que vende CD pirata. Eu queria que meu livro fosse lido,
que a crônica de Clotilde a gente passasse e parasse e dissesse: ah, esse é Zé Martins, essa é Clotilde, essa não, é muita pretensão. Zé de Castro. Então a gente escuta a música. Eu queria que multiplicasse os meus livros em xerox. Depois eu me entendia com o editor. Como os discos se multiplicam em TV piratas. Ou em disco piratas. Então a gente anda na rua escutando música, dentro do ônibus, no carro e tudo. Eu queria que a literatura alcançasse esse passo. E que a gente tivesse essa chance de ouvir mais poesia. Porque eu sei que a poesia não paga o sapato. Mas como andar sem poesia?